E aí, pessoal, beleza? Bora continuar aquela atividade a conhecer as ferramentas do CorelDRAW? Então vamos lá, deixa eu chamar o arquivo, né, na tela de boas-vindas que eu estava fazendo. Esse aqui. Vamos lá, eu saio da frente. Tá nesse cantinho aqui. Então, continuando aqui, além das ferramentas que eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar também a forma como você pode navegar pelo CorelDRAW, certo? Você tem navegação pelo mouse, aqui eu rolando a bola do mouse, né, a bolinha do mouse, essa bolinha central, eu rolo para frente, ela dá zoom in, eu rolo para trás, ela dá zoom out, ok? Apertando o F4 você encaixa os objetos que estão na área de trabalho. Se eu quiser encaixar um papel, eu faço Shift mais F4, aí eu encaixo o papel. Esses controles, eles estão aqui em cima nessa barra principal, né? Tem aqui, por exemplo, 74%, repare, né? Que é o encaixe aqui pelo menos na minha tela, pela resolução do meu monitor, é 74%. Na tela de vocês, talvez seja diferente da minha, então pode ser uma outra porcentagem. E aí você abrindo essa caixa, você tem para encaixar, encaixa no objeto, como se eu tivesse pressionado F4. Você tem para a página, que é o Shift F4. Você tem para a largura, aqui ele está encaixando a largura da página. Você tem pela altura, né, onde encaixa a altura da página. Então aí você também tem as porcentagens, né? Então você pode escolher 100%, 400% que aproxima. Okay? E também do lado você tem o F9, como se estivesse apertando o F9, que você faz uma apresentação com o Corel. O que aparece somente são os objetos da cena. Então, para sair, você aperta no ESC e aí você volta para a área de trabalho do CorelDRAW. Ok? Então, nós temos aqui, então, com relação à navegação, né? Se eu aperto a bola do mouse, ela vai me oferecer a possibilidade de mexer a imagem para um lado e para o outro, né, fazendo movimentos de arrastar. Aparece a mãozinha, ó, aí você mexe para um lado e para o outro, ok? E aí também é uma forma de você navegar usando o mouse. Então eu vou botar no F4 e eu já falei que o F3 é o zoom out. Então mas aí eu tenho que posicionar o cursor do mouse aonde eu quero que eu faça um zoom out. Vou posicionar aqui no canto esquerdo superior, aí ó, ele tem como referência o zoom out, esse ponto, a localização do ponteiro do mouse. O F2 ele é a ferramenta de zoom, que aí você escolhe o objeto que você quer aproximar, certo? Se eu tenho aqui vários objetos e eu quero que especificamente um deles eu quero dar zoom, então o que está selecionado é o que eu vou dar zoom, que eu vou enquadrar. Então eu aperto Shift F2 e aí ele vai enquadrar somente no objeto que está selecionado. Então caso eu esteja trabalhando numa área específica do objeto específico do meu layout, aí eu quero aproximar dele. Então, seguro Shift e aperto F2 que ele enquadra este objeto especificamente, ok? Então, a ferramenta de seleção você já conhece, você seleciona os objetos. Uma coisa importante que eu já falei é que você pode utilizar a configuração
de objeto, selecionar o objeto pelo centro dele, né? Ele trata objetos, mesmo que o objeto não esteja preenchido, ele trata como se tivesse preenchido para facilitar que você consiga selecionar ele, entendeu? Então, por exemplo, aqui em cima tem esse botão, tratar todos os objetos como preenchido. Então, mesmo que ele não tenha conteúdo, como aqui ó, não tem conteúdo, mas ele está tratando, fica melhor, trata como se tivesse preenchido para você mexer, como clicar e arrastar ele. Na ferramenta seleção também tem a seleção à mão livre, que é quando você tem vários objetos, mas eu quero selecionar só esses dois aqui, por exemplo. Então você pode vir aqui e fazer você circunda os objetos que você quer que sejam selecionados. E aí seleciona só esses dois. Se eu quiser que seja só esses dois aqui, aí esses dois aqui, ó, aí eu venho e circundo só eles dois, ok? Que aí, se você usar a ferramenta de seleção normal e fizer uma seleção por retângulo, muitas vezes você acaba selecionando coisa que não quer, tá? Ah, mas eu também tenho a opção de selecionar usando Shift. Então eu quero selecionar esse da esquerda, aí aperto Shift e seleciono o outro, lá no outro canto. Ou então esse outro aqui. Então eu selecionei três, segurando o Shift. Daí ó, só eles três estão selecionados. Então é uma outra maneira de você fazer seleções. Aqui tem a ferramenta de transformação mão livre, que você pega, seleciona um objeto. Quando você clica no objeto, na verdade você não precisa nem basicamente clicar nele, selecionar. Quando você já clica, você já pode fazer alterações à mão livre nele. Entendeu? Então eu cliquei e já vou arrastando. Aí ele sai fazendo alterações aleatórias. Então eu venho aqui e faço. É uma maneira de você alterar facilmente o objeto, né? Aí aqui em cima, né, por exemplo, aqui quando eu selecionei alteração à mão livre, essa opção, transformação à mão livre, ele já veio a opção de escala livre, que foi a que alterou aqui, ó. Daí eu escolho rotacionar, por exemplo. Ó. Aí eu posso escolher também inclinar ele. Aí eu faço é, alterações na inclinação. Né? Eu escolho também refletir. Aqui, ó. Vendo o objeto fazendo movimento ali, ó. Eu acabei mexendo nesse aqui, ó. Bom, é uma ferramenta que eu acho imprecisa, sabe? Mas fica a critério de vocês utilizarem ou não. Eu particularmente não gosto muito dela, mas fica aí para critério de vocês. Tá. Uma coisa importante que eu não falei no vídeo passado é que quando você começa um trabalho do Corel, assim, até mesmo antes de você fazer qualquer coisa, você salva. Por que é importante você salvar? Né? Você vai lá, por exemplo, eu já salvei esse, e aí para salvar é só clicar aqui no salvar que ele vai abrir a janela, e aí você, apertei errado, desculpa, salvar como. Aí você escolhe o local e bota o nome. Né? Por que é importante salvar? Porque se você não salvar, o Corel não vai criar a cópia de segurança, o backup de segurança. E aí você acaba perdendo uma chance de recuperar esse arquivo caso o Windows trave ou o Corel também dê problema. Então é importante você salvar com o nome para que o temporário, a cópia de segurança seja também criada. Eu já consegui, já me safei de perder um trabalho inteiro por conta dessa cópia de segurança, que acaba resgatando depois de uma boa parte. E é importante também uma coisa,
falando ainda sobre salvar trabalho, é que você pode configurar esse salvamento. Literalmente é um salvamento, né? Eu vou ver se eu acho assim, acho que é global. Se não for global, eu vou procurar direitinho aqui para mostrar para vocês a opção de salvamento. Não é global. Comandos, aparência daqui, barra de comandos não é. Comandos, vamos achar. Toda vez eu esqueço onde é, que não é uma coisa que eu uso sempre, eu faço uma vez e depois eu não faço mais. Também não é aqui. Então, eu vou achar para vocês, imprimindo, localizando, organizações dos arquivos. Não, não, não. Geral. Não. Cor, não é. ID do usuário, eu vou achar. Aqui. Aqui no íconezinho documento, eu venho aqui em salvar. Aí de salvar o formato Core, tá, otimização do arquivo, tá, salvar preenchimento de textura, não é esse. Geral, 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 geral. Tô achando. Tamanho, tamanho da página. Aqui a gente faz aquela configuração também inicial, né, de tipo, se você quer que ela apareça retrato a paisagem. Layout não. Fundo, não é. Linha guia também não. Aí linhas para essas finas. Salvar com padrão também não. Vou achar. Acho que é o lance do Core. Tá aqui, achei. Core Draw. Óbvio, né? Tem o símbolo do Core. E aí salvar. Aqui, pessoal, você escolhe o local onde você quer que o temporário seja salvo. Ok? E aí você, né, pode escolher na mesma pasta que o arquivo está. Eu deixo sempre na mesma pasta porque fica fácil depois de localizar ele. Com o tempo você pode apagar esse arquivo que ele é cópia de segurança, né? Aí você tem aqui, ó, backup a cada 10 minutos, que é uma opção que você pode escolher. Então, 10 minutos, a cada 10 minutos ele salva o backup. Você pode diminuir esse tempo para 5 ou pode aumentar. Dependendo do tipo de trabalho que você esteja fazendo, se é um trabalho, é um conselho, se é um trabalho que tem muito elemento, se a memória do computador não é muito boa, você diminui o tempo para 5. Agora, se é um trabalho que não requer tanto processamento, você está trabalhando com vetores leves, então você deixa assim, 10 minutos que é o tempo que eu uso. Tá? Aí você pode aqui, então vem aqui no itemzinho, no botãozinho do Core, salvar, você escolhe essa configuração do tempo de backup, ok? Aí se você tiver mesa digitalizadora, você pode vir aqui configurar, você tem a edição, né? Precisando do desenho, quantas casas decimais, o ângulo que você quer trabalhar. Você tem outras opções aqui para configurar, alguns avisos sobre texto, como é que você quer que o texto se configure. Você quer, por exemplo, expandir ou diminuir a moldura de acordo com o tamanho do texto. Essa aqui é a opção que eu uso, mas quando a gente vai falando sobre texto, eu falo melhor sobre isso. E é isso aí. Aí depois que escolher, clica no OK, pronto. Você tem aí o salvamento cada 10 minutos. Tá, então vamos lá. Daí eu venho utilizando a ferramenta de nós, ferramenta forma, na verdade, que é F10 como atalho. Então essa ferramenta ela serve para mexer nos nós. Eu já até mexi no vídeo passado, mas a gente vai falar um pouco mais sobre essa ferramenta. Aqui você, por exemplo, quando a figura ainda é um retângulo com o chanfro, você altera o tamanho desse chanfro, ou o arredondamento, né, se você quiser que seja arredondado. Você mexe no nó e ele altera o arredondamento. Se você quiser alterar o nó individualmente, eu desfaço o cadeado, né, eu desabilito ele e aí eu mexo somente no canto específico. Então aqui, ó, eu trabalhei com dois cantos separados. Mas o cadeado tem que estar desabilitado para poder você mexer individualmente. Mas
puxando o nó, ele mexe todos, ele continua mexendo em todos. Não sei porquê, mas continua. Nós temos então, quando você tem o objeto, né, como quadrado, como retângulo, por exemplo, e você mexe nos nós. Mas aí você transformando em curva aqui no canto direito, converter em curva, ou Ctrl Q, que é o atalho, você mexe nos nós, puxando. Você aí puxa o nó, agora já não vai mais transformar ele em... não vai mexer no chanfro, nem no arredondamento. Pode mexer na forma do objeto. Tá? É onde você manipula livremente os objetos, os nós. Tá? Aí, sobre as outras ferramentas que tem nessa janelinha que abre, né, tem outras opções: suavizar, manchar, espiralado, extrair, repelir, borrão, né, tornar áspero. Aqui eu vou usar uma por uma. Mas enquanto isso eu quero falar sobre nós, já que a gente mexeu na ferramenta forma e ela trata basicamente dos nós. Quando você está mexendo numa forma que por exemplo, aqui ela está em curva, você tem essas opções aqui de mexer com os nós. Então a primeira opção é você acrescenta, adiciona ou exclui nó, ok? Então, por exemplo, aqui, se eu selecionar esse nó, eu clicar nesse de menos, eu excluo ele. Mas é como se eu tivesse deletado, né? Eu seleciono o nó e deleto. Já essa outra aqui, eu vou adicionar o nó, e ela adiciona o nó entre um nó e outro. Então, por exemplo, eu selecionei esse aqui da esquerda, né? Aí eu vou ter, quando eu clicar aqui, ele vai selecionar um nó entre esse nó que eu cliquei e o anterior à esquerda, no sentido anti-horário. Tá? Mas se eu quiser adicionar à direita, por padrão é à esquerda, mas se eu quiser adicionar à direita, tem esse botão bem aqui, certo? Que eu clico e ele vai inverter esse, essa ação. Então eu estou com esse nó selecionado, aí eu clico no mais, aí ele adiciona à direita, ok? Então esse botão aqui, ó, ele inverte a direção de onde acontece a ação. Aí, então, por exemplo, aqui eu acabei selecionando, deixa eu aproximar a imagem, Shift F2, tá? Para vocês, para lembrar vocês, eu adicionei esses dois nós aqui. E aí eu posso trabalhar com eles, ó. Ok? Aí eu posso trabalhar em qualquer um outro. E aí eu tenho outras ferramentas, né? Adiante. Então, por exemplo, eu tenho todos os meus nós, os nós estão selecionados, né? Se eu selecionar todos os nós agora, eu vou usar aqui essa ferramenta, esse botão que é selecionar todos nós, cliquei, todos os nós ficaram azuis, significa que estão selecionados. E aí, esse botão ele está desabilitado. Se ele estiver desabilitado, significa que o objeto ele está totalmente fechado. Aí eu posso acrescentar forma, cor, porque ele tá fechado. Se ele tivesse aberto, como por exemplo, vou abrir aqui agora esse. Vou usar esse botão aqui do lado que é para abrir. Se ele está aberto, ele não vai atribuir cor. Mesmo que lá embaixo na barra de status ele mostre a cor, ele não vai atribuir a cor porque o objeto está fechado. Daí eu vou procurar onde o objeto está, onde está aberto, que nó que está aberto. E aí normalmente o nó que está aberto ele fica assim, ó. Não sei se eu consigo mostrar. Aqui ele aparece um pouquinho menor. Ele fica com dois triângulos. Uma seta aponta para essa reta. Deixa eu voltar. E a outra seta, ele é da outra reta. Ok? Aí se você seleciona os dois, ó, selecionei os dois com a ferramenta nó. Repare que eu ainda estou na ferramenta nó. Se eu tiver com a ferramenta seleção, os nós não vão aparecer. Mas se eu tiver com a ferramenta nó selecionada, a ferramenta forma na verdade, o F10, vou apertar F10 aqui, ele vai aparecer as linhas e os nós.
né? Vão aparecer as linhas e os nós do objeto. Aí eu posso selecionar assim, ó, com a ferramenta nó. Aí eu vou lá no botão e uno os dois nós. Aí à medida que eu uno, eu tenho o objeto com a cor dele, porque agora ele está fechado, ok? Vamos voltando à ferramenta forma. É, lembrando, né, se você está com a ferramenta, selecionou uma ferramenta e você quer voltar para rápido para a ferramenta seleção, você aperta na barra espaço, tá? E aí ele automaticamente volta para lá. Exceto quando você está digitando um texto. Se você está digitando um texto, o espaço vai criar um espaço. Agora, se você estiver usando uma ferramenta qualquer, você aperta o espaço, ela volta para a seleção. Aí, da mesma forma, se você quiser voltar para a ferramenta, a última ferramenta, aperta o espaço, ele volta para a ferramenta que você estava utilizando antes. Tá? Então, a barra espaço serve para você alternar entre seleção e última ferramenta escolhida. Aí, falando sobre ferramenta nó, ainda, né, eu vou selecionar o nó, e aí reparem que aqui tem converter em curva, ele está habilitado. O anterior, que é converter em linha, não está, porque todas as linhas elas estão retas, elas são linhas retas. Agora, converter em curva, eu selecionando, estou com o nó selecionado, tá vendo? Aí eu cliquei, vou desfazer. Eu estou com esse nó selecionado, aqui no cantinho, e aí eu cliquei. Aí ele vai liberar para mim, desculpa, ele vai liberar para mim, eu vou selecionar o nó de novo, aí ele vai liberar essa seta e essa aqui. Servem para você alterar a forma do, da minha linha, né? Então os nós que eu selecionar e clicar aqui no converter em curva, ele vai liberar para mim essas duas setinhas para mexer na forma em curva. Daí, se eu quiser, por exemplo, que esse conjunto de linhas aqui vire uma linha sinuosa, eu venho aqui, seleciono todos os nós e converto em curva. Aí aqui, por exemplo, esse aqui eu posso deletar, eu converti em curva, eu posso deletar. Aí ele já suavizou a linha, né? Então eu posso trabalhar assim. Se eu selecionar esses dois nós aqui no canto direito, e selecionar, clicar em curva e deletar, ele vai arredondar, ele suaviza para mim. E aí eu clicando os nós que estão extremos, né, a esse segmento, eu posso mexer na curvatura que eu quero. Eu vou manipular, eu posso acrescentar nó, né, eu posso aqui mexer sem acrescentar o nó, é só clicar na linha, fica uma bolinha, aí você pode mexer também. Ou então você acrescenta o nó e aí mexe no segmento individualmente. Só que tem um problema aqui. Quando você cria o nó, ele fica um nó, fica um nó vinculando um segmento do outro. Então quando eu mexo num, ele mexe no outro. Para você evitar isso, deixa eu voltar aqui. No momento que eu criei o nó. E aí antes de mexer, se eu quiser mexer só nesse segmento de cima, eu vou lá em cima e aperto no botão nó cúspide, que aí você vai trabalhar só neste segmento aqui anterior. Ó, viram? E o outro permanece intacto. Ah, mas aí não era esse que eu queria, era de baixo. Aí você desfaz e aí inverte. Na verdade ele vai cuspir os dois, né? Não precisa inverter não. Ó, ele vai cuspir os dois, porque você está trabalhando com um eixo, então esse eixo vai liberar para os dois. Nem precisava inverter. Tá? Então, assim, você usa um nó cúspide para poder liberar, quando você cria um nó, vou criar um nó bem aqui na reta. Na reta não, tem que ser na curva, né? Então, eu vou criar na curva, e aí, nó cúspide, então aí você pode trabalhar só num pedaço, tá? Eu não falei sobre o Ctrl Z, né? O Ctrl Z é básico para desfazer a ação, e o Ctrl Shift Z você refaz a ação. Ctrl Shift Z, segurando Ctrl Shift e apertando no Z, você refaz aquela ação que você desfez, ok? Então aí nós temos aqui, de voltar para a ferramenta nó, tá? Então agora eu vou selecionar aqui um nó, e aí você tem, por exemplo, aqui curva fechada. Aqui já está fechada,
todos os nossos objetos já estão fechados. Mas vocês vão ver depois, quando estiver utilizando outra ferramenta, que é a ferramenta de linha, que a gente vai ter, a gente pode fechar automaticamente o, o objeto que a gente está criando, né? Tá, então agora eu tenho aqui, eu vou selecionar vários nós, ó, selecionei esses nós aqui, e você pode utilizar essa ferramenta, esse aqui onde tem um zerinho, para suavizar o nó. Se eu clicar e segurar, e eu vou mexendo, né, para a direita, você repare que está aparecendo uma linha azul, simulando como seria a suavização desses nós que eu selecionei. Aí quando eu solto, ele já mostra a suavização. Então se eu tiver vários nós, né, se eu criei aqui também, e aí eles não estão, eles estão retos, né, tem vários nós, se eu quiser suavizar, eu seleciono eles, e aí venho aqui e vou aumentando, graduando aqui, e ele vai mostrando o nível de suavização. Aí você pode escolher, ó, passei do 50, ele já deu uma estragada ali. Mas aí eu volto e escolho aonde eu quero. Então a suavização de nó aqui é bem interessante. Aqui também tem reduzir nós, então dependendo do objeto que você tiver muito nó, aí você seleciona e reduz a quantidade de nós, mas aqui como tem pouco, ele não vai reduzir, senão ele vai perder, a gente vai perder o objeto. Ele tem pouco, então, objetos que tem poucos nós não cria efeito, mas tem alguns objetos que você muitas vezes cria aqui que tem muitos nós, aí você só diminui a quantidade de nós aqui, ok? Então aqui também você tem a possibilidade de girar ou inclinar nós, então se você quer mexer especificamente em um nó, você pode clicar e aí você vem aqui e mexe no nó girando, isso é uma ferramenta nova que tem. Esse gira o nó facilita, né, porque você pode reposicionar uma parte. Então ajuda, por exemplo, quem quiser fazer animação no Corel e você quer mexer só uma parte do objeto, uma perna do personagem, você seleciona aquela perna e gira ela, que aí ela vai te ajudar muito nesse sentido de mexer só uma determinada parte, mexer aquele conjunto de nós. Isso é bem legal para quem mexe com animação, quer fazer, ou então quer fazer uma pequena modificação, mudar o ângulo de alguma parte. Ok? Aqui também você pode refletir os nós vertical ou horizontalmente, tá? Mas aqui nessa situação não se aplica. Aqui você pode ter um modo elástico, então você mexer, usando o modo elástico, você permite com que o core automaticamente ele vá criando suavizações, ok? Aqui não está ficando muito bom porque eu não tô mexendo direito, mas aqui esse modo ele ajuda a ficar mais elástico, né? Mais suave, tá? Então nós temos aqui, opa, não, aqui para selecionar, que eu já falei para vocês, e basicamente a ferramenta nós, elas são essas aqui. Quando a gente estiver fazendo vetorização de algumas figuras, a gente vai falar mais sobre os nós, ok? Então vamos agora falar sobre uma outra ferramenta desse conjunto que é suavizar. Essa daqui você tem eles tamanho por padrão, mas se você pode mexer no tamanho dela ali no cantinho, né, diminuindo. Opa, é aqui, desculpa. Aqui você diminui a taxa, né? Que por padrão vem 20. E o tamanho é aqui. Se você clicar um por um, você vai diminuindo uma escala menor. Mas se você quiser diminuir mais rápida, você vem aqui no meio entre uma setinha e outra, clica e aí arrasta para baixo para diminuir. Daí você passa essa ferramenta aonde você quer que suavize, que ele vai, olha só, ele vai mostrando ali a linha azul, tá vendo? No cantinho. Cada vez que você passa, a linha azul vai melhorando, vai suavizando. Olha como ajuda muito na hora que você vai fazer um cantinho suavizado. Ferramenta muito útil para quem quer
você constrói o objeto com linhas retas e depois você vai moldando, como se estivesse fazendo esculpindo para deixar o mais suave possível, ok? Aí nós temos a ferramenta mancha, aonde eu passo, ela vai fazendo uma borrada, ele vai, como se eu estivesse também fazendo a escultura. Então é uma ferramenta bem legal para quem quiser moldar uma forma orgânica. O aspiralado, ele vai, você vai mexendo e ele vai criando, ó, mexendo para cima e para baixo, ele vai criando um efeito de espiral. Olha aí. Então você pode até segurar que ele vai girando, né? Ou vai mexendo para cima e para baixo e ele vai fazendo esse efeito. Tem atrair e repelir. Então, se eu venho puxando, ele vem na direção de onde eu puxo, né? Se eu estiver dentro do objeto, ele vem atraindo, ó. Tá vendo? Então, se eu estou fora do objeto, ele puxa. Se eu estiver dentro do objeto, não, se eu tiver, na verdade ele vai puxar. Se eu estiver dentro ou fora, ele vai puxar para o sentido que eu estiver fazendo o movimento. Aí nós temos o borrão. A ferramenta borrão, ele é uma ferramenta mais fina, né? Você pode também aumentar o tamanho. Você dá uma borradinha, você dá um ajuste ali naquele cantinho, vai mexendo. Ficou um cocôzinho aqui, ficou ruim, mas em algum momento ela pode servir. E o tornar áspero, é como se estivesse passando, eu vou aumentar a ferramenta que ela está grande, tá? Ela está pequena. Como se estivesse passando ali tem um garfinho, né? Aquele garfo de jardinagem, não é nem um garfo, um tridente, sei lá. Aí você pode tornar áspero a lateral, os cantos da forma. Tipo, parece um alho, ok? E aí a gente fecha essa quantidade de ferramentas aqui, né? Essas ferramentas básicas para trabalhar com a forma. E aí a gente pode passar para a ferramenta de cortar. Essa ferramenta de cortar, ela é uma ferramenta que ela te permite escolher a- uma área do objeto selecionado e aí você deleta. Você enquadra e deleta. É bom para bitmaps, né? Que aí você pode tirar áreas que não sirvam e aí você deleta. Aqui, por exemplo, eu deletei dela e aí ela criou nós aonde eu me delimitei, né? Então, você pode perceber que aqui ele acabou separando o contorno da cor, né? Viraram coisas distintas quando eu cortei. Porque eu cortei e aí acabou fazendo o quê? Ele quebrou aquele contorno e aí o código separou os dois objetos, contorno e conteúdo. Então essa ferramenta de corte serve para você enquadrar algum determinado objeto que está na área de trabalho e cortar, né? Aí você tem o corte com faca, que você escolhe ponto a ponto, onde você quer cortar. Quero cortar daqui até aqui. E aí, repare que tem aqui, ó, o corte. Viram? Quando eu cortei, ele não está aparecendo, mas eu cortei. Aí, se eu desagrupar, ele vai separar onde eu cortei. Viram? Você vai ali e passa a faca. E aí, eu vou aproveitando que eu falei sobre isso, voltei aqui para o original. Não, ainda não voltei, não. O meu objeto ainda. Aqui, agora tá. Agora o meu objeto é original. Eu sei porque voltou para a barra de ferramentas não, que tem propriedades ainda do objeto inicial, né? Quer dizer, logo depois que eu converti em curva. Então, quando eu cortei a primeira vez, vou fazer Ctrl Shift Z, ele, de novo,
transformou o objeto em em coisas separadas, figura e contorno, ou conteúdo e contorno. Aí ficou aqui, ó, habilitou desagrupar, porque ele deixou agrupado. Então eu vou agora exibir em aramado, né? Que minha visualização está em aramado. Eu vou chegar no ponto em que eu transformei. Não, deixa eu voltar aqui, eu estou fazendo errado. Vou exibir, não, aperfeiçoado. São as formas de exibição. Vou voltar para o normal e vou cortar. Vou cortar daqui, vou segurar o corte. Aí aqui a minha ferramenta eu posso escolher onde eu quiser, mas se eu quiser fazer com que o corte fique horizontal, certinho, 0 grau, aqui ele mostrou o alinhamento, ó, borda, ou então eu aperto no Shift e aí ele fica direitinho, reto. Aí eu solto e aí ele corta o objeto. Então, o objeto está cortado. Cortei, eu separei aqui e aqui. Então habilitou o desagrupar, né? Então eu clicando aqui, se eu não apertar no desagrupar, esses dois objetos eles são um grupo. Se eu desabilitar, aí eu tenho separado o miolo do contorno, né? Certo? Então, deixa eu separar aqui, voltar para o que era antes. Pronto, voltou. Então vimos a ferramenta faca. E aí que tá, aí tem o segmento virtual. Então eu escolho esse segmento e aí eu apaguei o resto todinho. Escolho esse pedaço aqui, aí apagou tudo. Eu ainda não entendi essa ferramenta. Quando eu entender, eu mostro para vocês. Eu acho ela bem estranha. E a borracha que vocês conhecem, que aperta o X, você tem a borracha. E aí pode apagar uma área, moldar, não gostei daquele pedaço ali, muito menos nesse outro. Aí você apaga. E aí ele permanece com a ferramenta, com o objeto ainda, com o contorno, ele vai criando, você pode ajustar aqui o que você fez de errado, né? Então, vou selecionar um objeto, a borracha ela ajuda nesse sentido. Então aí a gente está trabalhando objetos com formas livres, né? E aí nós temos agora a ferramenta, vamos trabalhar com a ferramenta, essa aqui é de zoom, né? Quando você clica o zoom nessa ferramenta, zoom não, você tem aqui a porcentagem de enquadramento, mais, menos, escolher um objeto selecionado, ampliar pela altura, é a mesma coisa que aqui, nessa parte aqui. Então, é básico. E aí tem a ferramenta mão livre. Ferramenta mão livre é onde você pode clicar e desenhar o que você quiser. Quando eu chego aqui, nesse ponto, que forma aquela setinha, eu vou fazer de novo. Quando eu venho aqui, formo a figura. E aí quando eu chego aqui e a setinha muda, ó, significa que eu fechei a minha área. Então eu posso vir aqui e escolher uma outra cor porque está fechado. Tá? Se não aparecer aquela setinha, se eu vier aqui e fizer assim, não está fechado. Ou tá. Tá, fechou. Ele fechou automaticamente. Porque olha aqui, ó. Reparem aqui em cima que tá curva fechada. Então, se eu desabilitar, aí eu venho e ele parou. Se eu habilitar a curva fechada, ele fechou. Tá vendo? Então, se eu fizer com ela habilitada, qualquer coisa que eu fizer, ó, eu venho aqui, clico e fecho. Ok? Agora eu vou desfazer, aí eu vou voltar para a ferramenta. Aqui está desabilitado porque não tem nada construído, eu vou construir e aí não fechou, mas eu venho lá, clico e ele fecha, obviamente que é linha reta. Então essa é uma outra ferramenta que ajuda, surgiu recente e ajuda muito na hora de você criar qualquer coisa à mão livre. Aqui não fechou, aí você habilita, aí ele fecha. Ok? Se eu desabilitar, as próximas ele já vai fazer sem fechar. Então deixa eu limpar aqui essa quantidade de coisas que eu fiz.
Pronto. Então, essa ferramenta mão livre, quando você clica e segura, você desenha qualquer coisa. Mas quando você dá um clique e você tem uma linha reta, tá? Você clica e solta. Aqui, alinhamento horizontal e aqui o alinhamento vertical. Isso não é uma coisa, não era comum, isso não existia, esse alinhamento. Eu não estou apertando mais nada, ele está mostrando o alinhamento, né, vertical e horizontal. Antes a gente só conseguia isso apertando Shift. Então, se eu estou aqui e aperto Shift, ele vai alinhar pelo ângulo de 45 graus, o ângulo mais próximo. Se eu vim aqui e aperto Shift e mexo, ele vai alinhar pela horizontal ou aqui pela vertical. Ok? Então aí você clica, você cria reta, clicou, pronto. Se você quiser criar mais retas, você pode escolher, clicar no nó e essa reta seja obviamente uma continuidade da anterior, daí você clica no último nó, tá? É importante clicar no nó para poder o objeto ele ser um objeto contínuo, né? Aqui, por exemplo, eu vim aqui, eu quero fazer um retângulo, então eu aproximei do nó e aí eu identifiquei onde eu quero alinhar, aí eu venho, puxo para cá, ele já vai me mostrar que eu vou alinhar com aquele nó que eu cheguei perto, né, que eu toquei nele. Aí eu clico aqui, aí eu vou dar mais um clique no nó, e aí eu vou fechar o objeto, né? Quando eu mostro a setinha ali, é que fechou. Aí eu posso colocar a cor que ele está fechado, ok? Então eu usei a ferramenta linha para fazer isso. Agora, uma coisa importante que tem a ferramenta linha de dois pontos. Eu usei a ferramenta mão livre, tá? A linha de dois pontos, ela é assim, eu clico, eu dou um clique, eu clico, arrasto, clico, arrasto e solto, entendeu? Clico, arrasto e solto, clico, arrasto e solto. O outro, quando era ferramenta mão livre, peraí, eu clico e aí fica fixo. Eu ancoro o nó lá para poder criar outra linha. Então deixa eu te fazer aqui. A ferramenta linha de dois pontos, você clica, arrasta onde você quer e solta. É diferente. E tem a ferramenta Bezier, que você clica, aí ele deixa o ponto lá, eu dei só um clique e o ponto ficou, não ficou a linha. E aí o próximo clique que eu der, ele forma uma reta. E continua amarrado. Posso continuar a clicar que ele vai criando vários segmentos de reta até eu chegar aqui e fechar. Então, por exemplo, se eu tenho um objeto que eu quero contornar, eu posso contornar ele todo com essas retas e depois eu suavizo, né, essa curvatura com a ferramenta nó, a forma, que é aí onde você suaviza os nós. Então aí depois nós temos a ferramenta caneta, que ela é muito parecida com a ferramenta Bezier, mas aí você já pode clicar e arrastar e arredondar alguns cantos. Se eu só clico, eu vou criar segmentos de reta. Mas se eu clico e arrasto, eu posso criar curvas e regular essas curvas. Quanto mais eu arrasto, eu inclino, eu aumento a curva. Se eu arrasto pouco, eu vou fazer uma curva suave. Então essa ferramenta de caneta, ela também ajuda a construir objetos que têm várias formas. Para finalizar, você dá dois cliques no último clique, tá? Porque se você apertar no ESC, você vai cancelar tudo que tu fez. Então, deixa eu te fazer aqui. Ó, eu fiz o Ctrl Z e aí, não, aquele último ponto eu não consegui, eu não gostei. Aí você dá um Ctrl Z e ele volta. Se eu apertar ESC, aí ele desfaz, o último ele não ativa. Aí ele para no último nó, na verdade, que você fez. Ok? Deixa eu parar que isso aqui tá parecendo um alienígena.
Daí nós temos a próxima ferramenta. Nós temos aqui eu falei da caneta, a B-Spline. A B-Spline, você clica, aí o próximo clique que você der, você, né, olha, por exemplo, aqui eu fiz um ângulo e ela já cria a curvatura automaticamente. É só eu ir clicando e aí ela vai criando para mim a curvatura. Aí no final ela ajustou, né? Então, se eu vou mexer, por exemplo, eu cliquei na ferramenta forma para poder mexer nos nós. Repare que os nós que aparecem são os nós que eu cliquei. Não é nó na própria figura. Então, se eu mexer nesse nó, ele vai mexer na curva. Vira? Se eu tirar esse nó, ele vai criar uma curva com os dois nós que ficaram. Se eu fizer aqui, eu tirei aquele nó, então ficou os 4 nós e ele criou a curvatura relacionada a esses nós. E aí eu venho aqui e mexo do jeito que eu quero. Entenderam? E aí eu tenho aqui em cima a opção de ser ponto de controle preso. Repare o que aconteceu. Puxou ali, né, a linha para o nó. Mas se eu clicar no outro, que era o que estava por padrão, é o ponto de controle flutuante, que aí passa longe do nó. Ok? Então eu escolho o nó, aí eu tenho a curvatura, eu consigo manipular a curvatura que eu quero, do jeito que eu quero. Eu posso chegar no outro lá e também fazer a mesma coisa. Aí eu criei essa forma de folha. E aí a próxima ferramenta é a polilinha. A polilinha era muito parecida com caneta, eu cliquei, aí eu clico e seguro, vira mão livre. Aí eu clico de novo, clico, seguro, mão livre. Né? Então aqui é diferente da caneta, que quando eu clico e seguro ele faz a curva. Aqui eu clico e seguro e faço a figura mão livre. Se eu só clicar, ele forma retas. Se eu clico e seguro, eu faço mão livre. Então essa é a diferença dela para a ferramenta caneta. E aí se você apertar no ESC, ele apaga tudo. Você tem que dar 2 cliques. Ó. Não, aí eu tenho que dar 2 cliques, aí ele, né, fixou. Fechou não, ele terminou o objeto que eu estava fazendo. E, por último, não menos importante, a curva de 3 pontos. Essa eu clico e aí eu seguro, tá? Vou até onde eu quero. Quando eu soltar, aí eu solto, mas eu solto amarrado à curva. E aí eu moldo na curva que eu quero. Aí eu clico de novo e aí ele ficou onde eu quero. Aí eu posso depois clicar na ferramenta forma e mexer nessa curvatura. Ok? Muito importante também na hora que a gente vai fazer vetorizar um objeto. Ok? Então, pessoal, até a esse ponto nós temos ferramentas que ajudam na construção de vetores, desenhos de vetor. Né? Então, eu posso utilizar ferramenta de formas, ferramentas que tem ali naquele grupo de ferramentas, né, mão livre e companhia limitada. E isso vai ajudar a gente a fazer desenhos. O próximo vídeo eu vou pegar um desenho qualquer, bitmap, e vou fazer a vetorização para vocês entenderem como é que utiliza essas ferramentas. Ok? Então vejam o próximo vídeo, por favor.